Após os 70, nunca ignore estes 5 sintomas de próstata que parecem problemas urinários comuns. Olá, meus amigos. Hoje vou compartilhar com vocês uma conversa muito importante, especialmente para os homens com mais de 70 anos, ou para quem tem um pai, um avô, um tio ou um amigo nessa faixa etária. Vamos falar sobre algo que muitas vezes é deixado de lado nas nossas conversas do dia a dia: a saúde da próstata. Deixe-me contar a história do seu Francisco, um senhor de 73 anos que mora em São Caetano do Sul, interior de São Paulo. Seu Francisco sempre foi aquele homem forte, daqueles que acordava cedo para trabalhar na roça, depois na construção civil e nunca reclamava de nada. Como ele mesmo dizia, homem que é homem não fica choramingando por qualquer coisinha. E foi justamente esse pensamento que quase custou a vida dele. Por mais de um ano, seu Francisco começou a perceber algumas mudanças quando ia ao banheiro. Precisava levantar 3, 4 vezes durante a noite. Sentia uma certa dificuldade para começar a urinar. Às vezes tinha a sensação de que a bexiga não esvaziava completamente. É coisa da idade, pensava ele. Todo mundo da minha idade tem esses probleminhas. Até que um dia, durante um churrasco de domingo na casa do filho, seu Francisco percebeu um filete de sangue na urina. Mesmo assim, demorou mais 2 semanas para comentar o assunto com a esposa, Dona Aparecida, que imediatamente marcou uma consulta com o médico do posto de saúde do bairro. Quando finalmente foi ao urologista, o diagnóstico não foi nada bom: câncer de próstata em estágio avançado. Se seu Francisco tivesse procurado ajuda quando os primeiros sintomas apareceram, as chances de um tratamento menos invasivo e com melhores resultados seriam muito maiores. Esta história que acabei de contar acontece todos os dias em diversas cidades do Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. E o mais triste é que muitos desses casos poderiam ter sido detectados precocemente, aumentando significativamente as chances de cura. E é por isso que hoje vou compartilhar com vocês os 5 sintomas relacionados à próstata que muitas vezes são confundidos com problemas urinários comuns da idade, mas que podem indicar algo muito mais sério. Vou explicar detalhadamente cada um deles, contar histórias reais de pessoas que enfrentaram esses problemas e, o mais importante, vou mostrar como agir diante desses sinais e por que é fundamental não ignorá-los. Ao longo desse vídeo, você vai entender por que é tão importante ficar atento a essas mudanças no corpo, como identificá-las corretamente e quando é hora de procurar um médico. Vamos falar sobre os exames necessários, desmistificar aquele famoso dedo que tanto assusta os homens e explicar como funciona o tratamento quando o diagnóstico é feito precocemente. Vamos começar falando sobre o primeiro sintoma que nunca deve ser ignorado após os 70 anos: a necessidade frequente de urinar, especialmente durante a noite. O seu Antônio, um aposentado de 75 anos que mora em Belo Horizonte, passou quase 2 anos achando que era normal acordar 5, 6 vezes por noite para ir ao banheiro. Pensei que era só porque eu estava tomando mais água por recomendação médica, ou que era normal da idade mesmo, conta ele. Mas veja bem, existe uma diferença importante entre a necessidade ocasional de urinar durante a noite e o que os médicos chamam de noctúria, que é quando a pessoa precisa se levantar mais, de 2 vezes por noite para ir ao banheiro. Muitos homens acima dos 70 anos acham que isso é apenas um incômodo natural do envelhecimento, uma dessas pequenas inconveniências que temos que aceitar quando o tempo passa. O que poucos sabem é que esse aumento na frequência urinária, principalmente à noite, pode ser um sinal de que a próstata está aumentada e pressionando a uretra e a bexiga. Esse aumento pode ser benigno, o que chamamos de hiperplasia prostática benigna, HPB. Mas também pode ser um sinal de câncer de próstata. No caso do seu Antônio, a esposa dele, Dona Terezinha, foi quem insistiu para que ele procurasse um médico.
Ele estava cada vez mais cansado durante o dia, irritado, sem energia para brincar com os netos. Percebi que aquele levantar várias vezes na noite estava afetando a qualidade de vida dele, relata Dona Terezinha. Quando finalmente foi ao urologista, seu Antônio descobriu que estava com HPB, uma condição benigna, mas que precisava de tratamento. O médico explicou que, se não fosse tratada, a HPB poderia evoluir para complicações mais sérias, como infecções urinárias recorrentes, formação de cálculos na bexiga e até mesmo insuficiência renal. Com o tratamento adequado, que incluiu medicamentos para reduzir o tamanho da próstata, seu Antônio voltou a dormir melhor e recuperou sua disposição durante o dia. É importante lembrar que, para muitos homens brasileiros, especialmente aqueles que dependem do Sistema Único de Saúde, SUS, o acesso a especialistas como urologistas nem sempre é imediato. Por isso, caso você ou alguém que você conhece esteja enfrentando esse sintoma, é fundamental insistir. Procure a unidade básica de saúde do seu bairro. Explique detalhadamente os sintomas e peça um encaminhamento para o especialista. Se necessário, conte com a ajuda de um familiar para fazer esse acompanhamento, pois sabemos que às vezes o sistema pode ser demorado. O segundo sintoma que nunca deve ser ignorado é a dificuldade para iniciar ou manter o fluxo da urina. Vou contar agora a história do seu Carlos, um professor aposentado de 78 anos, morador de Fortaleza. Ele começou a perceber que, quando ia ao banheiro, demorava cada vez mais tempo para começar a urinar. Eu ficava lá, em pé, esperando. Às vezes, chegava a contar até 30 antes que a urina começasse a sair, conta ele. Além disso, o jato urinário estava cada vez mais fraco e interrompido. Seu Carlos achava que isso era apenas consequência da idade avançada e, por quase um ano, conviveu com esse problema sem comentar com ninguém, nem mesmo com a esposa. Até que, durante um almoço de família, seu filho João, que é técnico de enfermagem, percebeu que o pai ia várias vezes ao banheiro durante a refeição e ficava lá por longos períodos. Quando João perguntou se estava tudo bem, seu Carlos finalmente desabafou sobre o problema. O filho explicou que aquele sintoma, chamado tecnicamente de hesitação urinária e fluxo urinário fraco, poderia ser indicativo de um problema na próstata que precisava ser investigado. A hesitação urinária ocorre porque a próstata aumentada obstrui parcialmente a uretra, que é o canal por onde a urina sai da bexiga. Isso faz com que seja necessário um esforço maior para iniciar a micção. Já o fluxo fraco e interrompido acontece porque essa mesma obstrução não permite que a urina flua livremente. Seu Carlos finalmente procurou um urologista, que solicitou vários exames, incluindo o famoso PSA, antígeno prostático específico, que é um exame de sangue que ajuda a avaliar a saúde da próstata. O resultado mostrou níveis elevados de PSA, o que levou à realização de uma biópsia. Infelizmente, o diagnóstico foi de câncer de próstata, mas, por sorte, ainda em um estágio inicial. Se eu tivesse esperado mais tempo, talvez a história fosse diferente, reflete seu Carlos, que passou por uma cirurgia para a remoção da próstata e hoje está livre da doença. Eu quase deixei a vergonha e o medo falarem mais alto que minha saúde. Graças a Deus, meu filho percebeu que algo não estava certo. É fundamental entender que, no Brasil, muitos homens, especialmente os mais velhos, cresceram em uma cultura onde falar sobre problemas daquela região era considerado vergonhoso ou sinal de fraqueza. Mas essa cultura está mudando, e hoje sabemos que cuidar da saúde não tem nada a ver com masculinidade ou força. Pelo contrário, demonstra responsabilidade consigo mesmo e com quem ama você. Agora, antes de continuarmos com os próximos sintomas, quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Você ou algum homem próximo a você já enfrentou algum desses sintomas que mencionei até agora? Você sabia que eles poderiam estar relacionados a problemas na próstata? Se você tiver alguma experiência sobre isso, compartilhe nos comentários. Suas histórias podem ajudar outros homens a reconhecerem esses sinais e buscarem ajuda mais cedo.
E se você está achando essas informações úteis, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos sobre saúde e bem-estar na terceira idade. Agora vamos continuar explorando os outros sintomas que nunca devem ser ignorados. O terceiro sintoma que merece nossa total atenção é a sensação de que a bexiga não esvaziou completamente, mesmo após urinar. Vamos conhecer a história do seu Francisco, um comerciante aposentado de 77 anos que vive em Salvador. Seu Francisco começou a notar que, mesmo depois de ir ao banheiro, sentia como se ainda houvesse urina na bexiga. Poucos minutos depois de sair do banheiro, sentia vontade de voltar novamente. Era como se meu corpo estivesse pregando uma peça em mim, conta ele. Eu acabava de urinar, mas parecia que não tinha terminado o serviço. Era muito incômodo, principalmente quando eu estava fora de casa ou em lugares públicos. Essa sensação de esvaziamento incompleto da bexiga acontece porque, quando a próstata está aumentada, ela não só dificulta a saída da urina, como também impede que a bexiga se contraia completamente para expelir todo o seu conteúdo. Como resultado, sempre fica um residual de urina, o que provoca essa sensação desconfortável e a necessidade de voltar ao banheiro pouco tempo depois. O perigo desse sintoma vai além do desconforto. A urina que fica retida na bexiga é um ambiente propício para o desenvolvimento de bactérias, o que aumenta significativamente o risco de infecções urinárias recorrentes. Além disso, com o tempo, essa retenção urinária pode levar à formação de cálculos na bexiga e até mesmo a danos nos rins. Seu Francisco demorou quase 8 meses para comentar sobre esse problema com seu médico durante uma consulta de rotina para controle da pressão arterial. O médico imediatamente suspeitou de um problema prostático e o encaminhou para um urologista. Após os exames, foi diagnosticado com hiperplasia prostática benigna em estágio avançado, já apresentando algumas complicações como divertículos na bexiga, pequenas bolsas que se formam nas paredes da bexiga devido à pressão aumentada ao tentar urinar. O médico me disse que se eu tivesse procurado ajuda antes, o tratamento poderia ter sido apenas com remédios. Mas como esperei muito tempo, precisei fazer uma cirurgia para remover parte da próstata. Lamenta seu Francisco. A cirurgia, conhecida como ressecção transuretral da próstata, RTU, foi realizada pelo SUS, mas ele ficou quase 5 meses na fila de espera. É importante ressaltar que, no Brasil, temos a Lei nº 13.045/2014, que determina que homens com mais de 40 anos têm direito à realização gratuita do exame de PSA pelo SUS. Além disso, homens acima de 60 anos têm prioridade no atendimento, conforme estabelece o Estatuto do Idoso. Conhecer esses direitos pode fazer toda a diferença na hora de buscar atendimento médico. O quarto sintoma que nunca deve ser ignorado é a presença de sangue na urina, mesmo que seja apenas um filete ou uma coloração rosada. Este é talvez o sintoma mais alarmante e o que geralmente leva os homens a procurarem ajuda médica mais rapidamente, como foi o caso do seu Paulo, um aposentado de 72 anos que vive em Porto Alegre. Seu Paulo estava se preparando para uma pescaria com os amigos quando notou um filete de sangue na urina. Fiquei assustado na hora. Sangue é sangue, não é normal, conta ele. Imediatamente cancelou a pescaria e pediu para o filho levá-lo ao pronto-socorro mais próximo. A presença de sangue na urina, condição chamada de hematúria, pode ter várias causas, desde infecções urinárias e cálculos renais até tumores na bexiga ou próstata. No caso específico dos homens idosos, quando esse sintoma aparece junto com outros problemas urinários, como os que mencionamos anteriormente, a suspeita de câncer de próstata aumenta consideravelmente. No pronto-socorro, seu Paulo passou por vários exames, incluindo um ultrassom da próstata e exames de urina. O médico plantonista suspeitou de um tumor na próstata e o encaminhou com urgência para um urologista. Na consulta especializada, novos exames foram solicitados, incluindo o PSA e uma biópsia da próstata. Foram dias de ansiedade até sair o resultado, lembra ele.
Minha família estava toda em volta de mim, me dando força, mas eu só pensava no pior. Felizmente, no caso do seu Paulo, o diagnóstico não foi câncer, mas uma condição chamada prostatite, que é uma inflamação da próstata que pode ser causada por infecção bacteriana ou outros fatores. O tratamento com antibióticos e anti-inflamatórios resolveu o problema, mas seu Paulo aprendeu uma lição importante. Não importa a idade, se tem sangue na urina, é caso de médico urgente. Não dá para esperar nem achar que vai passar sozinho. É fundamental entender que a hematúria nunca é normal, independentemente da idade ou de outros sintomas associados. Em qualquer circunstância, a presença de sangue na urina exige avaliação médica imediata. No caso dos homens idosos, esse sintoma pode ser o primeiro sinal visível de um problema que já vinha se desenvolvendo silenciosamente há muito tempo. Aqui no Brasil, muitos homens idosos moram sozinhos ou têm dificuldade para perceber alterações na coloração da urina, principalmente se têm problemas de visão. Por isso, é importante que familiares e cuidadores fiquem atentos a comentários sobre ardência ao urinar, desconforto ou qualquer outra queixa relacionada ao sistema urinário. O quinto e último sintoma que nunca deve ser ignorado é a dor ou desconforto na região pélvica, lombar ou ao urinar. Vamos conhecer a história do seu Roberto, um ex-motorista de ônibus de 74 anos que vive em Recife. Seu Roberto começou a sentir uma dor persistente na região lombar, que ele atribuía aos anos dirigindo em estradas esburacadas. Depois de passar 40 anos sentado naquele banco de ônibus, achei que era normal ter dor nas costas na velhice, explica ele. Mas com o passar dos meses, a dor foi se intensificando e começou a irradiar para a região pélvica, especialmente durante e após urinar. Seu Roberto tentou vários remédios caseiros como chás de erva doce e quebra-pedra, acreditando que poderia ser algum tipo de areia nos rins, como ele dizia. Foi só quando a dor se tornou insuportável, impedindo-o até mesmo de dormir, que sua filha Cleusa insistiu para que ele procurasse atendimento médico. No hospital, depois de uma série de exames, veio o diagnóstico: câncer de próstata, em estágio avançado, com metástase nos ossos da pelve, o que explicava a dor lombar persistente. O médico foi sincero comigo, conta seu Roberto com os olhos marejados. Disse que se eu tivesse procurado ajuda quando a dor começou, ou melhor ainda, se fizesse exames de rotina regularmente, as chances de cura seriam muito maiores. Agora, o foco era controlar a doença e diminuir o sofrimento. A dor associada a problemas na próstata pode ter várias características e localizações. Quando a próstata está inflamada ou infectada, pode haver dor perineal, entre o ânus e os testículos ou desconforto ao sentar. No caso de tumores, a dor geralmente aparece em estágios mais avançados, quando já há comprometimento de estruturas vizinhas ou metástases ósseas. É muito comum que homens idosos, especialmente os da geração do seu Roberto, associem dores nas costas e na região pélvica ao desgaste natural do corpo ou a problemas ósseos e musculares. Em parte isso acontece porque muitos trabalharam em serviços braçais ou que exigiam esforço físico repetitivo, o que realmente pode causar problemas ortopédicos na velhice. Mas é fundamental entender que, quando essas dores aparecem junto com alterações urinárias, como as que mencionamos anteriormente, a probabilidade de estarem relacionadas a problemas na próstata aumenta significativamente. E mesmo que a dor seja o único sintoma, sem quaisquer alterações urinárias associadas, ela nunca deve ser ignorada ou tratada por conta própria por longos períodos. No caso do seu Roberto, o tratamento incluiu hormonioterapia para diminuir a produção de testosterona, que é um hormônio que estimula o crescimento das células cancerígenas da próstata, e radioterapia para controlar as metástases ósseas e aliviar a dor. Ele também começou a receber acompanhamento por uma equipe de cuidados paliativos através do SUS, que o ajuda a manter a qualidade de vida mesmo diante da doença avançada. Hoje eu conto minha história para alertar outros homens, diz seu Roberto. Não deixem o medo, a vergonha ou o orgulho falarem mais alto que a saúde. Um exame simples pode salvar sua vida.
Até agora, compartilhei com você alguns pontos fundamentais sobre os sintomas de próstata, que parecem problemas urinários comuns, mas que podem ser sinais de alerta para condições mais sérias. Há muito mais informações valiosas que gostaria de explorar com você. Gostaria que eu continuasse com os próximos pontos que podem realmente transformar sua experiência com a saúde da próstata? Agora que já exploramos os 5 principais sintomas que nunca devem ser ignorados, vamos recapitular brevemente. Falamos sobre a necessidade frequente de urinar, especialmente à noite, a dificuldade para iniciar ou manter o fluxo da urina, a sensação de que a bexiga não esvaziou completamente, a presença de sangue na urina e a dor ou desconforto na região pélvica, lombar ou ao urinar. Mas além de conhecer esses sintomas, é fundamental entender quando e como buscar ajuda médica, bem como os exames necessários para um diagnóstico correto. Vamos falar sobre isso agora. O primeiro passo para quem notou qualquer um desses sintomas é procurar uma unidade básica de saúde, UBS, ou, se tiver plano de saúde, marcar uma consulta com um clínico geral. Se possível, o ideal é consultar diretamente um urologista, que é o especialista em problemas do trato urinário e sistema reprodutor masculino. Seu João, um aposentado de 75 anos de Curitiba, demorou quase 1 ano para procurar ajuda porque tinha medo do exame de toque retal. Para mim era humilhante. Achava que o médico ia me julgar, que ia doer muito, que eu ia perder minha dignidade, confessa ele. Mas quando finalmente criou coragem, descobriu que seus temores eram infundados. O médico foi muito profissional e respeitoso, explicou cada passo, foi rápido e, para minha surpresa, não doeu tanto quanto eu imaginava. Foi um desconforto momentâneo que pode ter salvado minha vida. Conta seu João que foi diagnosticado com um tumor na próstata em estágio inicial e hoje, 3 anos após o tratamento, está em remissão completa. É importante desmistificar o exame de toque retal, que ainda é um tabu para muitos homens brasileiros. Este exame, que dura menos de 1 minuto, permite ao médico avaliar o tamanho, a forma e a consistência da próstata, sendo fundamental para detectar nódulos suspeitos que podem não aparecer em exames de sangue ou de imagem. Além do toque retal, o médico provavelmente solicitará um exame de PSA no sangue. O PSA é uma proteína produzida pela próstata e seus níveis tendem a aumentar quando há problemas como inflamação, hiperplasia benigna ou câncer. Valores acima de 4 mmol geralmente são considerados suspeitos e exigem investigação adicional, embora esse valor de referência possa variar de acordo com a idade. O seu Geraldo, um agricultor aposentado de 78 anos de Goiânia, ficou surpreso quando seu médico explicou que o exame de PSA sozinho não é suficiente para diagnosticar ou descartar o câncer de próstata. Eu achava que esse exame de sangue resolvia tudo, que se desse normal eu não precisaria fazer o toque, conta ele. O médico explicou que, embora o PSA seja um exame importante, ele tem limitações. Algumas condições benignas, como inflamações da próstata ou mesmo uma relação sexual recente, podem elevar temporariamente os níveis de PSA. Por outro lado, alguns homens com câncer de próstata podem apresentar níveis normais de PSA. Por isso, o recomendado é a realização regular dos 2 exames em conjunto, o PSA e o toque retal. Se houver suspeita de câncer, outros exames podem ser solicitados, como ultrassonografia transretal, ressonância magnética multiparamétrica da próstata e, em casos específicos, a biópsia prostática. Quando o médico pediu para eu fazer a biópsia, fiquei com muito medo. Lembra seu Wilson, funcionário público aposentado de 73 anos, morador de Belém. Pensava que seria algo doloroso, que teria complicações. Mas depois que tive tudo explicado direitinho, vi que era um procedimento necessário e me senti mais seguro. A biópsia da próstata é realizada quando há forte suspeita de câncer, seja por alterações no exame de toque retal, níveis elevados de PSA ou achados suspeitos em exames de imagem. Durante o procedimento, pequenas amostras de tecido são coletadas da próstata
para análise microscópica, o que permite confirmar ou descartar a presença de células cancerígenas. É importante lembrar que, no Brasil, todo cidadão com mais de 60 anos tem direito a atendimento preferencial nos serviços de saúde, conforme estabelece o Estatuto do Idoso, Lei no 10.741/2003. Isso inclui prioridade na realização de exames e acesso a medicamentos através da farmácia popular, que oferece medicamentos gratuitos ou com descontos para doenças crônicas, incluindo alguns utilizados no tratamento de problemas prostáticos. Agora, que já falamos sobre os sintomas e a importância do diagnóstico precoce, vamos abordar as principais condições que podem afetar a próstata dos homens idosos. A condição mais comum é a hiperplasia prostática benigna, HPB, que afeta cerca de 50% dos homens com mais de 50 anos e até 90% dos homens com mais de 80 anos. Como o próprio nome diz, é uma condição benigna, ou seja, não é câncer. Na HPB, a próstata aumenta de tamanho e pressiona a uretra, causando os sintomas urinários que mencionamos anteriormente. O tratamento da HPB pode incluir medicamentos que relaxam os músculos da próstata e da bexiga, facilitando a passagem da urina, ou medicamentos que ajudam a reduzir o tamanho da próstata. Em casos mais avançados, a cirurgia pode ser necessária. Seu Jorge, um professor aposentado de 76 anos de Manaus, conviveu com sintomas de HPB por quase 3 anos antes de procurar ajuda. Eu achava que era normal da idade, que não tinha tratamento. Foi meu neto, que é estudante de medicina, quem insistiu para eu procurar um especialista, conta ele. Após iniciar o tratamento com medicamentos, seu Jorge notou uma melhora significativa nos sintomas. Eu não sabia que existiam remédios que podiam melhorar esses problemas. Hoje durmo a noite toda sem precisar levantar toda hora para ir ao banheiro. Minha qualidade de vida melhorou 100%. Celebra. Outra condição comum é a prostatite, que é uma inflamação ou infecção da próstata. Ela pode causar dor na região pélvica, ardência ao urinar, febre e mal-estar geral. Nos idosos, a prostatite pode se manifestar de forma mais sutil, muitas vezes sem febre, o que dificulta o diagnóstico. O tratamento geralmente inclui antibióticos, quando a causa é bacteriana, além de anti-inflamatórios e outras medidas para alívio dos sintomas. É importante completar todo o tratamento conforme orientação médica, mesmo que os sintomas melhorem antes. Finalmente, temos o câncer de próstata, que é a condição mais temida, mas que tem boas chances de cura quando diagnosticado precocemente. Segundo dados do INCA, a taxa de sobrevida em 5 anos para o câncer de próstata localizado, quando o tumor está apenas na próstata, é superior a 95%. As opções de tratamento para o câncer de próstata incluem cirurgia para remoção da próstata, prostatectomia radical, radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia e, em alguns casos, apenas o acompanhamento ativo, conhecido como vigilância ativa. Cada caso é único e a escolha do tratamento depende de vários fatores, como idade do paciente, estágio do tumor, outras condições de saúde existentes e preferências pessoais. É fundamental discutir todas as opções com o médico, entendendo os benefícios e possíveis efeitos colaterais de cada abordagem. Seu Luiz, um comerciante aposentado de 77 anos do Rio de Janeiro, optou pela prostatectomia radical quando foi diagnosticado com câncer de próstata há 5 anos. Foi uma decisão difícil, pois o médico me explicou que a cirurgia poderia causar incontinência urinária e disfunção erétil. Mas eu preferi a chance de cura definitiva, conta ele. Após a cirurgia, seu Luiz passou por um período de incontinência urinária, que melhorou gradualmente com exercícios específicos recomendados por um fisioterapeuta especializado em reabilitação do assoalho pélvico. No começo foi difícil, precisava usar fraldas geriátricas, o que mexeu muito com minha autoestima. Mas com o tempo e os exercícios certos, recuperei o controle. Hoje, levo uma vida normal, relata. É importante lembrar que tanto a incontinência urinária quanto a disfunção erétil, após tratamentos para câncer de próstata,
Tem soluções e tratamentos disponíveis. Não devem ser motivo para evitar o diagnóstico e tratamento adequados. Além dos tratamentos médicos, algumas mudanças no estilo de vida podem ajudar a controlar os sintomas urinários e promover a saúde da próstata. Entre elas estão: manter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e grãos integrais. A culinária brasileira oferece muitas opções saudáveis, como o feijão, que é rico em fibras e antioxidantes. Reduzir o consumo de alimentos gordurosos, principalmente carnes vermelhas e alimentos processados. Em vez do tradicional churrasco, de domingo com muita picanha, que tal optar mais vezes por um peixe grelhado com ervas? Evitar o consumo excessivo de álcool e café, especialmente à noite, pois são diuréticos e podem aumentar a frequência urinária. Praticar atividade física regularmente. Mesmo uma caminhada diária de 30 minutos pode fazer uma grande diferença para a saúde geral, incluindo a saúde da próstata. Manter um peso saudável, pois a obesidade está associada a um maior risco de complicações relacionadas à próstata. Seu Pedro, um funcionário público aposentado de 79 anos de Florianópolis, conta que adotou várias dessas mudanças após ser diagnosticado com HPB. Comecei a fazer hidroginástica 3 vezes por semana no centro comunitário do meu bairro. Reduzi a carne vermelha e aumentei o consumo de frutas e legumes. Não só os sintomas urinários melhoraram, como também minha disposição e humor, relata ele. É importante destacar que essas mudanças no estilo de vida, embora benéficas, não substituem o tratamento médico adequado. Elas devem ser vistas como complementares aos cuidados médicos, nunca como alternativas. Finalmente, gostaria de falar sobre a importância do apoio familiar nesse processo. Dona Iracema, esposa do seu José, um carpinteiro aposentado de 82 anos, de Natal, conta como foi fundamental no processo de cuidado com a saúde do marido. Os homens da geração dele não foram criados para falar de saúde, principalmente quando envolve partes íntimas. Eu precisei insistir muito, até marcar a consulta sem ele saber, e praticamente levá-lo à força. Essa realidade é comum em muitas famílias brasileiras. Por isso, se você é esposa, filho, filha ou qualquer pessoa próxima a um homem idoso, fique atento aos sinais. Observe se ele está indo ao banheiro com muita frequência, se demora mais tempo do que o normal, se parece desconfortável ou se queixa de dor. Às vezes, uma simples conversa aberta e honesta pode fazer toda a diferença. O seu Benedito, agricultor aposentado de 80 anos do interior de Minas Gerais, só foi ao médico depois que sua neta, enfermeira, conversou francamente com ele durante uma visita. Minha neta falou comigo de um jeito que ninguém nunca tinha falado antes. Ela explicou que não era normal eu ter que acordar 4 vezes na noite para ir ao banheiro, que não era apenas coisa de velho. Foi aí que criei coragem, conta ele. Após o diagnóstico de hiperplasia prostática benigna e o início do tratamento adequado, seu Benedito voltou a ter noites tranquilas e uma qualidade de vida muito melhor. Eu perdi anos de sono bom por causa de vergonha e ignorância. Se tivesse procurado ajuda antes, teria sofrido menos. Em resumo, nunca é demais reforçar. Se você tem mais de 70 anos ou conhece alguém nessa faixa etária que apresenta qualquer um dos 5 sintomas que discutimos hoje: necessidade frequente de urinar, dificuldade para iniciar ou manter o fluxo da urina, sensação de que a bexiga não esvaziou completamente, presença de sangue na urina, dor ou desconforto na região pélvica, não ignore. Procure ajuda médica o quanto antes. Lembre-se, o cuidado com a saúde da próstata não é apenas uma questão médica, mas também de qualidade de vida e longevidade. Homens saudáveis podem continuar ativos, independentes e desfrutando plenamente da companhia de seus entes queridos por muito mais tempo. Espero que essas informações tenham sido úteis para você ou para alguém que você ama. Se algum ponto específico deste vídeo tocou você, ou se você tem uma experiência pessoal para compartilhar sobre este tema, deixe nos comentários abaixo. Suas histórias podem inspirar outros homens a cuidarem melhor da sua saúde. Se você
Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre saúde e bem-estar na terceira idade. E se conhece algum homem idoso que poderia se beneficiar dessas informações, compartilhe este vídeo com ele. Obrigado por me acompanhar até aqui. Cuide-se bem e lembre-se, prevenção e diagnóstico precoce salvam vidas. Até o próximo vídeo.